Fala pessoal, tudo bom? Bom, esse aqui é o nosso 7 médias, na sequência eu vou explicar uma série de detalhes dele. As médias, elas são o nosso carro-chefe, todo mundo usa médias em algum gráfico ou usa indicadores ou osciladores que também usam internamente médias, tá? Agora, tem que entender que as médias são atrasadas, né? Tem que entender o que você está fazendo conforme o time frame que você está usando e conforme o valor da média que você está usando, tá? Então eu vou usar um gráfico de 5 minutos para tentar primeiro mostrar uma coisa que talvez muita gente nunca tenha pensado. Então tá aqui, 1772. Você já parou para pensar que 18 candles depois que você inicia o dia num gráfico de 5 minutos, então 18 candles vai estar aqui, são 1h30, que depois de 1h30 você começou na média móvel de 17 a tradear hoje. Por quê? Porque até aqui para trás você estava tradando uma mistura de ontem com hoje. Então até a média móvel de 8 você estava tradando mais ontem do que hoje. E 8 são 40 minutos. Então, durante os primeiros 40 minutos, você está tradando ontem. Depois de uma hora e meia, né? Você chega no primeiro candle dos 17 minutos. E o 7.2, que seria na verdade o que interessa para a gente, o 7.3, que é esse cara aqui, são 6 horas e 5 minutos. Então, às 6 horas e 5 minutos, ou seja, já são 3 e 5 da tarde, das 3 e 5 da tarde em diante, que é aqui, você está tradando o dia de hoje, olhando o 17 e o 7.2. Por quê? Porque somente a partir das 3 e 5 da tarde, o 7.2 vai começar a mostrar hoje para você, percebe? Então o que acontece? Se ontem você teve uma grande alta, ou se ontem você teve uma grande baixa, e se hoje você tem um dia lateral, você não está enxergando esse dia lateral nessas médias, você está enxergando ontem. E aí você compra, você vende, você compra, você vende, você compra, você vende, você compra, você vende, tá? Quanto menor o time frame que você estiver tradando, mais rápido você vai chegar em hoje. Quanto maior o time frame que você estiver tradando, às vezes você não vai nem chegar em hoje. Então, se você estiver tradando o gráfico de 15 minutos, então veja, um gráfico de 15 minutos, você não trada no 7.2 hoje. O 7.2 representa, vamos ver aqui onde que é o 7.2. O 7.2 representa ontem, quase que o dia inteiro e no final do dia que você começa a enxergar. Então essa distorção que existe, causada pela média, porque a média é atrasada, né? Quando você pega 17,72 e você vai para um gráfico de 60 minutos, aí veja o que acontece. 17 é 1 dia e 8 horas, ou seja, no último candle de hoje, no gráfico de 60, você começa a enxergar alguma coisa hoje. E o 7.2, na verdade, você vai estar enxergando a semana passada. A mesma coisa pode acontecer com médias muito curtas. Então, estou usando aqui a 2 com a 5, tá? Então, média móvel exponencial de 2 e a outra é a 5. E aí eu pego um trade aqui e falo, olha que maravilhoso, foram 200 pontos em 12 minutos e tal. Acontece que aqui você compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Toda vez que lateralizar, você vai fazer 200 operações e a quantidade de dinheiro que você perde aqui não vai suprir o que você ganha aqui, você devolve tudo e perde um caminhão de dinheiro, percebe? Então, encontrar as médias corretas, vamos dizer assim, para o time frame que você está operando e para o tipo de mercado que é aquele dia. Então, se aquele dia é de alta é uma coisa, se aquele dia consolidado é outra, se aquele dia é de baixa é outra. Então, o nosso 7 médias, vamos mostrar na sequência.
Mantive aqui para você o 1772, plotei o nosso 7 médias, tá? Que ele na verdade ele é plotado de 3 formas: curto, médio e longo, já já explico os usos. E também tem algumas formas de você enxergar as colorações aqui, mas a grosso modo para você entender, no modo curto, tá? Enquanto o 1772 estava só vendido, nós vendemos, depois nós compramos, depois vendemos de novo, depois compramos, vendemos de novo, aqui nós compramos, ou seja, nós fizemos neste time frame várias e várias operações usando médias mais curtas, tá, do que o 1772. São médias próprias. Se você plotar qualquer média que você quiser em cima, você vai perceber pelo desenho, ela não é uma média de fechamento, abertura, máxima, mínima, não é uma média exponencial, não é uma média aritmética, não é uma média ponderada, não é uma média Wells-Wider. É uma média que eu construí, tá? E onde eu obtive essas médias? Backtests dentro do Ultra. Então vamos tirar agora aqui, que na verdade isso foi mais uma introdução. Eu posso enxergar a média de duas formas. Da forma que ela está aqui colorida, tirei a cor do candle só para você entender. Então eu posso pensar em leques de média, e aí a gente usou cores que muita gente usa para colorir os leques. Então, por exemplo, quando duas médias entram em leque, eu faço a coloração pelo fúcsia. Quando 3 médias entram em leque, eu faço a coloração pelo azul claro. As demais médias que estão fora do leque continuam brancas, tá? Quando 4 médias entram em leque, eu faço a coloração pelo laranja e assim por diante. Quando 7 médias entram em leque para baixo, eu uso o verde escuro. Quando 7 médias entram em leque para cima, eu uso o verde claro. Então, você pode enxergar o indicador colorido pela média e você pode enxergar também o próprio candle colorido pela média. Então aqui tem alguns exemplos. Então se eu vier aqui nessa região, se eu estiver olhando para o candle, desde que eu me acostume, eu sei que aqui está colorido por 2 médias, aqui está colorido por 3, aqui está colorido por 4, aqui está colorido por 5, aqui por 6 e aqui por 7, tá? Então essa é uma forma, mas a forma mais normal é o candle. A gente tem uma opção aqui, colorir só como compra e venda. Então se o leque é positivo para cima, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 7, ele vai colorir de compra. E essa cor vai ser dada aqui pelo RGB, eu posso mudar à vontade. Se tiver colorido para baixo, ele vai colorir na cor que está aqui no RGB, mas que eu também posso mudar à vontade. Então, esse jeito é o jeito que eu mais gosto, que é o candle colorido por cor de compra e venda. Se é compra, não interessa qual é o leque, ele vai dar a cor da compra e o vendido pela cor da venda. E por que eu gosto de manter as médias coloridas? Porque eu já vou te mostrar como você pode enxergar por essa variação de cor. Porque tem duas que nos interessam muito, que é quando tem 7 médias em leque. E para cima é o verde claro e para baixo é o verde escuro. Agora, se eu quiser, eu posso inserir o indicador, e quando ele insere na forma padrão, e ele insere como compra e venda. Então ele fica com a cor do candle. E aí se é 2 médias, ou 3, ou 4, ou que seja, ele vai colorir por compra ou venda. Mas eu acho que daquela forma destaca para mim os 7 médias. 7 médias em leque para cima, 7 médias em leque para baixo. Em qualquer das plotagens, e existem 3, não sei se já falei, mas eu posso plotar o indicador como curto, médio ou longo, tá? Em qualquer das 3, o leque 7 para cima é verde claro, o leque 7 para baixo é o verde escuro, que é como a gente usa. Então agora vamos dar uma esmiuçadinha no indicador. E aqui, o que eu gostaria de mostrar são 2 opções que eu tenho que fazem aquilo que é chato no seguir as médias ficar um pouquinho menos chato. Por quê? Eu tô comprado e devolvo, tô vendido e devolvo, tô comprado e devolvo. Então eu tenho 2 opções que são as seguintes: se eu clicar em cima do candle, eu posso
turbinar a consolidação, ou seja, dizer para o código, ó, todo lugar que tiver meio batendo cabeça, já pinta de branco para mim, para eu não tradear nessa área. Então, quando eu faço isso, eu vou ver que eu vou pegar um trade onde eu entraria, devolveria, ainda estaria no trade, devolveria, ainda estaria no trade, e eu começo, eu entro e eu saio, eu entro e eu saio, eu entro e eu saio, aqui eu entro e eu saio. Então, eu pico o trade, sem dúvida, mas de uma forma que é mais confortável tradear. Por quê? Porque eu tô ganhando alguma coisa e eu fico com alguma quirela para mim antes de abandonar o trade. Ó. Tô ganhando, aqui pipocou, eu saio, 2% é meu e assim por diante. Essa é a única forma que eu tenho de fazer isso? Não. Eu posso, ao invés de turbinar a consolidação, fazer uma forma um pouquinho mais amena que eu chamei de desligar a correção. Toda vez que o preço começar a devolver, eu vou sair, a devolver, eu vou sair. Então eu vou pegar aquele trade, vou dividir em uma, vou dividir em duas, vou dividir em três. Vou pegar esse trade, vou sair aqui. Vou pegar esse trade, vou ficar com uma parte, vou ficar com uma parte e tal. Agora, tudo isso daqui eu estou fazendo aqui no modo curto, ou seja, estou usando médias bem próximas e no modo mais curto. Agora, e se eu já estivesse entrado, se eu tivesse entrado nesse trade, já estivesse ganhando, já estivesse feliz, já pudesse suportar um pouco desse devolve e eu quero esticar esse trade o máximo que eu posso. Então, eu plotagem sempre a linha de cima. Eu ploto agora no modo 2, que é o modo médio, ou seja, a plotagem das médias, que vai, você percebe como ela espaçou, como ela largou, tá? Eu já estou usando outras médias, beleza? Só que se eu estou usando aqui no modo 2, eu tenho que dizer aqui para o candle que a coloração deve ser feita pelo modo 2 e eu tenho que dizer para as médias, então coloração linha de baixo, clico no indicador e digo coloração das médias pelo modo 2, tá? Então agora o que vai acontecer comigo? Então se eu desligar aqui a correção para você ver, eu já entrei no trade, eu já estou ganhando, eu já tenho um respiro, então eu saio do modo 1 e eu entro no modo 2. E eu vou seguir a tendência muito mais de longe. Eu vou alongar o trade, tá? Só que isso às vezes é interessante não quando você está começando o trade, mas quando você entrou uma vez, saiu, já fez alguma coisa, entrou uma vez, saiu, fez duas coisas, agora eu vou ligar no modo 2, tá? Por quê? Porque agora eu já tenho uma gordura, agora eu já estou ganhando. Então isto daqui vale, principalmente, estou mostrando um gráfico de 60 minutos, mas para o day trade isso é maravilhoso. Então aqui eu vim para o 8R para você ver ele funcionando. Esses dias foram dias muito ruins, muito laterais. São 3 dias que o mercado não faz nada. Na verdade, quase todo ano que tem carnaval cedo, quando o carnaval é no comecinho de fevereiro, a turma do mercado mesmo, os grandão, eles voltam depois do carnaval. Já emenda Natal até carnaval. E aí o mercado fica nesse marasmo aí, a não ser que tenha notícias, que etc e tal. Mas na média, não são dias muito, muito fortes. Eu acredito que o mercado deva voltar ao normal depois dessa época, salvo algumas exceções. Mas se você olhar aqui, ó, o dia é absurdamente lateral. Agora, os dias. Agora, tem uma coisa que os nossos indicadores fazem. Os nossos são todos, tá? Independente de estar consolidação ligada, desligada, turbinar, desligar correção, mão forte, mão de alface, tem uma série de ajustes em vários indicadores. Você está vendo aqui tudo branco. Isso é uma proteção que a gente conseguiu desenvolver. De vez em quando o mercado fica doido, dá um... E aí, o que acontece daqui? Se você olhar daqui, aqui, ó, olha quanto tempo eu tenho, nada. Ó, percebe que 1 minuto foi acontecer aqui. Eu tenho 2.000 candle em menos de 1 minuto. Quando isso acontece, durante esse processo, a gente conseguiu desenvolver uma proteção.
Se você colocar aqui as regras de coloração nativas que tem aí de graça, você vai ver que a grande maioria, praticamente todas, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Na mão você nem consegue fazer, mas se tiver um robozinho muito rápido, você faz 20, 30 operação aqui e torra um dinheiro desgraçado. Então, isso é uma coisa legal, é uma coisa interessante que eles fazem. Muito bem. Num dia ruim como esse, ele conseguiu chegar a mostrar para você aqui, ó, 800 pontos numa batida só. Agora, o que ele estava usando aqui? Ele estava usando plotagem modo 2, que é médio, e ele estava usando coloração no modo 2, tá? Agora, se eu estivesse no modo 1, o que iria acontecer com esses trades aqui? Eu iria fazer muito mais trade. Vamos mostrar. Sempre que eu mudo a plotagem do indicador, eu tenho que clicar em cima do indicador, entrar na linha de baixo, que é a regra de coloração, e dizer para ele, faz a coloração para mim pelo 1. Sempre que eu faço isso, eu tenho que entrar no candle e dizer para ele, faz a coloração pelo 1. Então, plotagem e indicador, todos no 1, todos no 2, todos no 3. Então, você percebe que ele continuou te protegendo, isso é independente de onde você está. Só que agora aqui, ó, eu já fiz uma vendinha de 600 pontos, uma comprinha, uma vendinha, uma comprinha, uma vendinha, já estou percebendo que não está valendo a pena. Uma comprinha de 400, uma vendinha de 200, uma comprinha de 600 e assim por diante. Agora, o que aconteceria aqui se eu estivesse no modo 3, que é o modo mais próximo dos modos normais de uso? Então tá aqui a diferença, veja. Continuou te protegendo, ok. Só que assim, você vendeu, você devolveu. Você comprou, perdeu. Você vendeu, devolveu. Você comprou, devolveu. Você comprou, devolveu. Por quê? Porque aqui nós estamos tradando um gráfico pequenininho e estamos usando médias que não são só deste dia. E aí ele dá essa pipocada. Agora, mesmo aqui, se eu quiser, ainda dá para fazer alguma coisinha se eu disser assim, desliga para mim a correção. Então, quero tradar, e aí o uso disso, primeiro a gente na aula, na área de, então, desligar correção sim. Primeiro na área de assinantes, que nem esse vídeo acaba agora aqui, e vai continuar lá mais meia hora, tal, onde a gente vai destrinchar algumas coisas. Agora, esses 7 médias, a gente não usa muito ele para tradar. A gente usa muito ele para mexer no stop da operação que já está aberta. Esse é o grande uso que a gente tem, tá? De qualquer forma, se eu fizer isso, eu vou perceber que dá para beliscar uns pontinhos. Outra coisa, demora um pouquinho para plotar? Demora. Por quê? Porque ele é parrudo, não é só 7 médiazinha e mais nada, tá? Então ele faz umas outras contas aí. Agora, mesmo nesses dias, se eu ligar essa proteção, fiz 400 pontos aí. Quando não andar, eu não vou ganhar, não tem como, mas pelo menos não vou perder muito. Quando andar, vou beliscar alguma coisa, 100 e poucos pontos, 100 e poucos contos. Agora, num dia lateral, tá? E a gente tenta ensinar isso na área de assinantes, e aí quem escolhe sou eu, o 1, o 2 ou o 3. Eu não deveria estar tradando o 3, tá? E aí, sempre o exemplo do carro, que é idiota, mas acho que aí fica fácil. Eu vou entrar na terra com uma Ferrari. Cara, se eu quiser andar a 200 por hora, vai destruir a Ferrari, conforme a estradinha de terra que eu estiver andando, né? Por quê? Porque um foi feito por outro. Só que aqui eu tenho opção. Ou seja, vou ligar o 4x4 porque eu vou para a terra. Agora eu vou ligar o modo esportivo porque entrei no asfalto. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então é isso aí, pessoal. Bom, aqui é o que você estava vendo um pouquinho mais de perto com a coloração das médias desligadas, né? Enxergando naquela forma mais colorida. O que eu acho legal? Que aqui eu sei que eu estou num leque de média 7. E aqui eu sei que eu estou num leque de média 7. Isso pode fazer várias coisas em termos de técnica de trade, que a gente discute lá na área de assinantes, tá bom? Bom,
O próximo vídeo é sobre agressão, que ficou muito legal, muito interessante, é uma modificação muito grande que a gente fez, mas que está dando um resultado muito, muito, muito legal. Convido você a continuar assistindo aí, tá bom? Então esse vídeo acaba aqui e segue na área de assinantes. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.